Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Quero trazer aqui, irmãos, Efésios capítulo 6, a armadura espiritual dos cristãos. Amém? A fome, irmãos, que Jesus estava sentindo após aquele jejum foi ali utilizada pelo diabo para esconder a facciosidade das suas perguntas. Uma vez que a palavra de Deus apresenta o poder de Cristo como meio de subsistência física, porém, o Senhor Jesus Cristo demonstra que a palavra de Deus, o poder de Cristo, é para conceder vida, o novo nascimento ao homem ou à mulher, e não para prover-lhe o sustento físico, e sim sustento espiritual. Caso Jesus transformasse as pedras em pães, haveria uma contradição, pois o homem deve comer do suor do seu rosto e comer, alimentar-se da palavra de Deus. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Como demonstrar a importância da palavra de Deus a cristãos convertidos dentre os gentios que tinham pouco contato com as Escrituras e talvez, por que não dizer, também nos dias de hoje. Como falar da lei, dos juízes, dos profetas, dos salmos, dos provérbios, se as Escrituras estavam sendo apresentadas aos poucos aos convertidos dentre os gentios? Então, ciente da necessidade de os cristãos se inteirarem da palavra de Deus e da dificuldade de apresentar aos gentios um estudo das Escrituras Sagradas, aqui o grande apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos em Éfeso, ele utiliza figuras, sendo uma delas a relação comparativa entre a palavra de Deus e as partes que compunham uma armadura, que é o que vai dizer aqui no contexto do versículo 10 até o versículo 17. Então, irmãos, comparando a carta de Paulo aos Efésios com outras epístolas de sua autoria, verifica-se que a carta aos Efésios é a que menos contém citações do Antigo Testamento, porém apresenta um número muito maior de figuras, muito eficientes na didática da palavra de Deus. E aqui, dentre as figuras apresentadas na carta aos Efésios, corpo, família, edifício, entre outros, abordaremos aqui, irmãos, como tema do nosso estudo hoje, conforme eu prometi no vídeo anterior, vamos falar aqui sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo aqui recomenda aos cristãos de Éfeso que se fortalecessem no Senhor e na força do poder de Deus, na força do seu poder. E como se fortalecer na força do Senhor? Se fortalecer no Senhor como? Qual a força do poder de Deus? A Bíblia demonstra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1 e 1 Coríntios capítulo 1 também. Visto que Cristo é poderoso para salvar. Cristo é a força do Senhor. Visto que Ele é o Verbo que se fez carne, à destra do Altíssimo, o braço do Senhor. Para se fortalecer no Senhor, basta confiar e esperar nele. Pois o salmista diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. Fortalecer no Senhor, meu irmão e minha irmã, é um modo diferente de recomendar aos cristãos que descansem em Deus, ou seja, que confiem nele. A confiança do cristão decorre das promessas de Deus, e para se inteirar das suas promessas, se faz necessário meditar na palavra de Deus de dia e de noite,
Este deve ser o deleite do cristão, deve ser o prazer do cristão, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A confiança, irmãos, deriva da palavra de Deus somente, o que exclui vãs filosofias, que são produtos de mentes carnais que buscam satisfazer somente as suas vontades, os seus desejos carnais. E para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, basta descansar nas promessas contidas nas Escrituras, que é o poder de Deus. Uma vez que a palavra de Deus, a palavra de Cristo é o poder de Deus, e o Senhor é o Cristo encarnado, o braço do Senhor desnudado perante as nações, nós confiamos que o poder está na palavra. O que professamos ou os que professam seu nome estão assentados nas regiões celestiais e, portanto, são cingidos de força. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, Salmo 18, 32. E a palavra está dizendo aqui, irmãos, reveste-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Está aqui, irmãos, um motivo bem óbvio e claro, poder resistir ao diabo e continuar firme. Através de uma ordem imperativa aqui do apóstolo Paulo, ele demonstra uma necessidade que é própria a cristãos: revestirem-se da armadura de Deus. E por que o cristão, o crente, o evangélico, o católico, sei lá, precisa se revestir da armadura de Deus? Porque somente, irmãos, quando revestido da armadura de Deus, o cristão, ele é e se torna capaz de discernir as astutas ciladas do diabo e defender-se dos dardos inflamados do maligno. O cristão, o crente, ou sei lá, quem crê, que se reveste da armadura de Deus, não se afastará do evangelho por qualquer situação, inclusive pelas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, ele compreendia como o diabo atua. 2 Coríntios 2,11, porque ignoramos os seus ardis. E para não acusá-los de ignorância, ele utiliza o pronome na terceira pessoa do plural, ignoramos. Há um alerta, irmãos, quanto ao perigo contido nas ciladas do maligno. Porque além da cilada ser algo de natureza dissimulada do diabo, também é nomeada de astuta, por causa da antiga serpente que você lembra. E houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2,1. Você vê, irmãos? E como é que o inimigo atua? Utilizando ciladas astutas ainda por cima, ou seja, encobertamente as suas ciladas. Ele aproxima-se daquele que ele quer enganar, astúcia, e que consiste, alguém pergunta, em que consiste as ciladas do diabo? Consiste em transformar a mensagem do evangelho, em transtornar e corromper a mensagem do evangelho. Ao observar as escrituras, verifica-se que desde o Éden, a ação de Satanás é introduzir, irmãos, mentiras para transtornar a verdade
da palavra de Deus, que é a verdade e vai continuar sempre sendo a verdade. A astúcia de Satanás, ela é tamanha que com uma pergunta aparentemente simples, ele semeou a incredulidade no coração de Eva. Você lembra do texto? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as armadilhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Está lá em Gênesis capítulo 3, 1. E a pergunta que Satanás formulou era uma armadilha preparada e planejada com astúcia. Enquanto Deus apresentou plena liberdade ao homem, Satanás evidenciou uma proibição sórdida. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2, versículo 16. A cilada de Satanás, irmãos, ela é astuta, porque aproveita a falta de compreensão da palavra da verdade e as propensões emocionais do homem ou da mulher. Para quê? Para introduzir encobertamente palavras de engano. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. Geralmente o homem demonstra ser zeloso. Não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Gênesis 3, 3. Porém, ele deixa-se ser guiado pela aparência, pelas sensações, pelas emoções. E viu aquela mulher que a árvore era boa, o fruto da árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Mas é negligente, irmão, muitas vezes, quanto à palavra que lhe preserva a vida. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Deus dizendo: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Com Cristo, irmãos, tal cilada astuta não funcionou. Pois quando o diabo perguntou para ele: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, Cristo respondeu segundo a sua essência: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Cristo não caiu nas ciladas dele. Diante ali da necessidade física do Messias, o diabo trouxe à baila a ideia de que Cristo possuía um poder necessário para saciar a sua própria fome, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites. Porém, a proposta da pergunta de Satanás era semear a dúvida nele. Se tu és, você vê como que é? E se Cristo se propusesse a provar que era filho de Deus, sinalizaria a incerteza. A astúcia, irmãos, é tamanha, pois todas as escrituras apontavam para Cristo como autor e consumador da fé, o enviado de Deus Pai Todo-Poderoso. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois neste tem prazer. Salmo 22, 8. E Mateus também 22, 8. Astuciosamente, a antiga serpente intentou fazer com que o último Adão, que é Cristo, incorresse no mesmo erro do primeiro Adão. Qual erro? Não confiar e não dar crédito à palavra de Deus. A fome de Jesus após aquele jejum foi utilizado como meio para esconder a capacidade contida na pergunta, a facciosidade na pergunta, uma vez que apresenta ali, irmão, o poder de Cristo, a palavra, como meio de subsistência física. Porém, o Senhor Jesus Cristo demonstra que a palavra de Deus é o poder
de Deus, é o poder de Cristo, que é para conceder vida, conceder um novo nascimento ao homem, à mulher, e não para prover-lhe sustento físico somente, é espiritual. Caso Jesus transformasse as pedras ali em pães, haveria uma contradição, irmãos. Como eu já disse anteriormente, Deuteronômio 8:3. Louvado seja Deus. Deus deixou o povo de Israel, irmãos, passar fome, você lembra? 40 anos no deserto, para que o povo entendesse definitivamente que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Em 40 dias jejuando, o Senhor Jesus Cristo demonstrou que compreendeu a lição do Pai, pois diante da fome, ele soube distinguir que o homem comerá do suor do seu rosto e que para ter vida depende da palavra de Deus. E Satanás, ele sabia que havia em Cristo a disposição interna em realizar a vontade do Pai, em realizar a vontade de Deus. João 6,38. E diante deste anseio, o diabo apresenta uma proteção divina que estava prevista nas Escrituras para o Messias como meio de fazer com que Cristo tentasse a Deus. Você vê como que ele é astuto? Embora sendo filho, o Messias não poderia pôr Deus à prova para ter certeza da sua filiação. A maior prova de que o homem é um dos filhos de Deus não está na proteção diária. Antes está em se obedecer à palavra de Deus. Assim está escrito, irmãos. Como as propostas das perguntas de Satanás não demoveram o Messias de sua confiança, Satanás propõe dar a Cristo o que foi prometido pelo Pai. O Pai havia prometido ao Filho que lhe daria todas as nações por herança e os confins da terra por possessão. Salmo 2, verso 8. E Satanás, sabendo, lhe propõe agilizar esse processo. Ele propõe entregar sem lutar o seu reino a Cristo, com uma única condição: que ele o adorasse e o pedisse para ele. E se Cristo pedisse a Satanás o reino que estava sendo mostrado, estaria rendendo adoração ao inimigo. Porque o Pai disse: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Então, irmãos, Cristo, e graças a Deus por isso, ele rejeitou a proposta satânica e conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. E o Pai lhe concedeu um nome que é sobre todos os nomes, como havia prometido em Colossenses 2,15. O diabo, irmãos, ele não teve qualquer chance diante de Cristo. O Verbo de Deus encarnado e a armadura de Deus fizeram com que ele vencesse ali aquele momento. E diante dos dardos inflamados do inimigo, Jesus utilizou a sua palavra como escudo e broquel, conforme o Salmo 91,4. E cientes dos perigos e riscos que os rondavam, os cristãos, o apóstolo Paulo aqui expressa o seu maior temor. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 11:3. A ação primária, irmãos, do diabo é manter o homem na ignorância. Por isso que eu vejo muitas pessoas que não têm interesse em aprender acerca do poder contido na palavra de Deus. E somente a ignorância mantém o ser humano longe de Deus, uma vez que Deus já providenciou a salvação poderosa para todos os homens, desde a casa de Davi e para todos, irmãos, como diz a palavra, entrenebecidos no entendimento.
separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. O tempo em que o homem permanece distante de Deus, o tempo que o homem permanece separado de Deus, é descrito como sendo o tempo da ignorância. Atos 17:30. Por possuir um entendimento entenebrecido, se mantém separado de Deus. Por ignorar e desprezar a salvação que é ofertada em Cristo. Quando na ignorância, o ser humano desregrado entende não ser muitas vezes o merecedor da graça divina, e outros, envoltos na mesma ignorância, aplicam-se à religiosidade, se aplicam à moral, à filosofia, à lei, ao ascetismo, ao sacrifício, ao ritualismo, entre outros, pois entendem que deste modo se achegarão a Deus. E em ambos os casos, os entenebrecidos no entendimento permanecem separados de Deus pela dureza dos vossos corações. Então, embora o homem permaneça nas trevas por rejeitar a luz, não significa que a palavra de Deus haja falhado. A graça de Deus manifestou-se a todos os homens na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme e fielmente como predito na palavra. Porém, diante do amor e da fidelidade de Deus, infelizmente, muitos preferem ficar nas trevas e não na luz. O cristão, irmão, não deve lutar contra a carne e contra o sangue. Ou seja, a luta do cristão não é contra pessoas por causa de origem, nacionalidade, condição social ou religião. A luta, a batalha travada é contra Satanás e suas hordas. Por quê? Porque seria, irmão, contraditório lutar contra os homens, uma vez que Deus amou todo mundo de maneira igual e entregou seu Filho para salvar os que se perderam. Pois todos os homens, ao nascerem, entraram por Adão. A porta larga, entraram por ela e passam a trilhar um caminho largo que conduz à perdição. Eles que não querem vir para o caminho. Judas sabia contra o que estava lutando, pois desejou fazer um tratado acerca do embate que estava travado. Diz a palavra: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Ele continua dizendo: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1, do versículo 3 e o versículo 4. A desobediência de Adão tornou a humanidade culpável diante de Deus. Nada que façam podem livrá-los do juízo e da condenação imposta sobre a humanidade. O diabo, irmãos, ele sabe disso e promove inúmeras distrações para que o ser humano permaneça longe da verdade do Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para os que creem. E qual a base de operação do diabo, do nosso inimigo? Os lugares celestiais. Como? Ora, os cristãos estão assentados por Cristo nos lugares celestiais. E como o mundo jaz no maligno, pertence a ele por causa da morte e da lei do pecado, a ação do inimigo é atuar entre os cristãos, semeando o joio,
Como assim? Semeando heresias, tradições, filosofias, legalismo, moralismo, ritualismo, genealogias, rudimentos da lei, entre muitos outros lá. São ações do diabo para arrebatar a semente que foi lançada no coração dos homens que estão em lugares celestiais em Cristo Jesus. Diz a palavra: e ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, e é o diabo. Mateus 13, 37, 38 e 39. Geralmente, irmãos, as pessoas imaginam que o diabo luta utilizando luxúria. Muitas pessoas acham que o diabo ele atua utilizando a pornografia, roubo, furto, mentira, raiva, ódio, etc. para derrotar os homens muitas vezes. Isto porque muitos desconhecem que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão mortos e jazem no maligno. Por Adão, hoje de Deus já foi estabelecido, e a condenação também. Romanos 5,18. Então, irmãos, as práticas do homem não são a causa de condenação. Antes, somente aumentam a ira de Deus, que será derramada sobre ele ou sobre nós, misericórdia. Diz a palavra: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para si a ira no dia da ira e na manifestação do juízo de Deus. Romanos 2,5. Muitos tentam visualizar as armas empregadas na guerra entre o reino da luz e entre o reino das trevas como se fossem espadas. Por quê? Porque lembram a passagem bíblica onde o apóstolo Paulo compara a palavra de Deus a uma espada de 2 gumes. Porém, meus amados irmãos, as armas dos 2 reinos resumem-se em sementes. São 3 tipos de semente. Primeiro tipo de semente é a semente corruptível, que é o nascimento segundo a carne de Adão. A semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que produz filhos para Deus, segundo o último Adão, homens espirituais. E a semente do joio, que é a semente plantada e semeada pelo maligno. Quando nascem, os homens são pecadores por natureza, pois foram formados em iniquidade e concebidos em pecado. E com relação a esses que derivam desde a madre, basta ao diabo mantê-los na ignorância. E aí você começa a compreender algumas coisas. Entenebrecidos no entendimento, segundo a dureza dos seus corações. Mas quando os homens recebem em seus corações a palavra de Deus, recebem o poder para serem feitos filhos de Deus. São filhos nascidos de Deus, e não da carne, ou do sangue e da vontade do varão, conforme João 1,12. É pelo plantio no coração dos homens que ocorre o embate entre o reino das trevas e o reino da luz. Carne versus espírito. Onde foi lançada a semente incorruptível, o diabo faz a sua investida para arrancá-la. Mateus 13,4. As ações das aves, dos sols, dos pedregais e dos espinhos são muitas vezes implacáveis. E como isto ocorre? O maligno semeia no campo do pai e de família o joio. Observe, irmãos, que o maligno ele busca semear o joio no campo que pertence ao pai de família. Mateus 13, versículo 25. Ou seja, a batalha se dá nos lugares celestiais, Efésios 6,12.
E nós estamos lendo aqui: uma vez que os falsos profetas vêm até que os creram, e muitas vezes vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Diz a palavra: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles de máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. 2 Pedro 2,13. Qualquer que se alimenta do joio que surgiu no campo do pai ali de família, continuará entenebrecido no entendimento, e podem confundir os meninos na fé, arrastando com os ventos de doutrina. Entendeu, irmãos? E com isto há um crescimento vertiginoso de plantação. Porém, o que se vê não é trigo, mas é joio. É pior que isto. Cristo alerta: ouvindo alguém a palavra de Deus, do reino, e não entendendo, vem o maligno, arranca o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Está lá na parábola do semeador, Mateus 13. O reino dos céus e o reino deste mundo consiste em plantas que o Pai plantou e plantas que o Pai não plantou. Você entende? O embate, irmão, se dá através das sementes, sendo a semente de Adão corruptível e a semente da palavra de Deus incorruptível, e a semente do maligno, o joio. Há esse embate. E qual a semente então o cristão deve ter cuidado? Com o joio, ou seja, palavras que convertem em dissolução a graça de Deus, pois não devemos lutar contra a carne e sangue, que são plantas oriundas da semente corruptível de Adão. O embate é para que o maligno não lance a sua semente no campo do pai de família, ou seja, nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele demonstra que a ação do maligno se dá nos lugares celestiais, visto que os cristãos estão assentados nas regiões celestiais em Cristo, e lobos disfarçados de ovelhas buscam tragá-los. É como diz a Escritura: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Coisa horrorosa, né, irmãos? Se os falsos profetas vêm até os que creem, isso significa que a batalha é travada nos lugares celestiais, onde o crente, o cristão, está sentado. Não é verdade? É por isso, irmãos, que o cristão deve tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E qual o dia mau? Refere-se aqui o dia mau ao ataque do maligno. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você entende, irmão? Aquele que entende a vontade do Senhor anda prudentemente. Esse é pleno do Espírito Santo, pois fala segundo a palavra de Deus. E é nesse sentido que Cristo ensina os cristãos a orarem: e não nos introduzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está lá a oração que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 6, que é o Pai Nosso. Cristo, irmãos, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A tentação ocorreu com base na palavra de Deus, visto que o inimigo fez algumas citações da Sagrada Escritura,
que continha uma promessa específica para Cristo. Porém, a astúcia estava em fazer com que o Messias caísse em contradição ao tentar o Pai. E caso Cristo lançasse do alto do pináculo do templo, ele satisfaria o desejo do inimigo e tentaria o Senhor Deus. E aquele, irmãos, eu quero que você entenda, foi o dia mau. Mas Cristo foi livrado pelo Senhor, pois compreendia qual era a vontade do Pai. Ele entendia, ele sabia o que ele tinha que fazer. Após tomar toda a armadura de Deus e revestir no dia da tentação, basta permanecer firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, o versículo 14 que eu estou aqui, com a Bíblia aberta. A firmeza, irmãos, encontra-se no ato de cingir os lombos com a verdade, cingir os lombos com a verdade. O apóstolo Pedro responde: portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro 1, versículo 13. Cingir, irmãos, faz necessário explicar. Cingir é o mesmo que ajustar, prender, não deixar frouxo. Cingir o lombo do entendimento é o mesmo que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade e a altura. Você vê, irmãos? Efésios 3,18. E quem possui os lombos cingidos não aceita outro evangelho, diz a Escritura. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Texto que está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. O lombo, meu irmão e minha irmã, deve ser revestido. Esse lombo é o lombo do entendimento. Como? Basta esperar somente inteiramente na graça ofertada por Deus em Cristo Jesus. Qualquer que espera que seja somente em Cristo. E para ser o alvo, porque tem o lombo cingido com a verdade. E como nós sabemos que Cristo é a verdade, e após crer em Cristo, o homem torna-se um como a verdade. E conhecer a verdade diz a referência à união íntima. Momento em que o cristão é vestido com um manto da justiça. O possuir o entendimento, cingindo com a verdade, é a etapa posterior ao conhecer a verdade. É o mesmo que revestir-se da armadura, ou seja, é ter a mente de Cristo. Ser vestido de justiça, basta crer na mensagem do Evangelho e revestir-se da armadura da demanda que diligencia e guardar o que foi anunciado pelo Filho, deixando os rudimentos. O cristão deve colocar a couraça da justiça. E que couraça é essa? Couraça, irmão, diz algo resistente a ataques externos. Ou seja, se alguém tentar acusação, não irá prevalecer. A certeza dos cristãos é a de que ninguém intentará condenação contra ele, pois agora, em Cristo, está incluso entre os escolhidos, seus escolhidos. É como diz a Escritura: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Romanos 8, versículo 33. Aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 3, 24. E esta, irmãos, é a certeza do cristão. Pois o braço do Senhor vestiu-se de justiça, como de uma couraça, para vir ao mundo resgatar a humanidade. Pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça,
e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Isaías 59:17 e Isaías 11:5. E é por isso que o apóstolo João diz que os cristãos são mesmo filhos de Deus, pois foram gerados de novo e vestem-se da mesma armadura do primogênito Filho de Deus. 1 João 4:17. O manto de justiça de Cristo decorre, irmãos, da obediência em tudo dele para com o Pai. Já a injustiça de Adão decorre do fato dele não ter crido na palavra de Deus, que lhe preservava a vida, e ficou despido de justiça, ou seja, pobre, cego e nu, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Versículo 15. Aí você me pergunta, por que os cristãos necessitam calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz? Sabe por quê? Porque como embaixador dos céus, deve estar apto a anunciar as boas novas do Evangelho a todas as nações. E após calçar os pés, fará com que os homens ouçam que em Cristo a inimizade entre Deus e os homens foi desfeita. Cristo, irmãos, é a paz. Cristo é a paz dos cristãos. E os cristãos foram comissionados com a mesma missão: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Missão essa que foi desempenhada pelo próprio Cristo. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo não é a palavra, o escudo é a fé. E qual é o escudo da fé? O que procede o poder para apagar os dardos inflamados do maligno, conforme está escrito aqui? O escudo da fé, meus amados irmãos, o escudo do cristão é a fé que vem através da palavra de Deus. E a fé é a palavra de Deus, ou seja, a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Você entende a fé? O escudo da fé proveniente da palavra. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Provérbio 30:5. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. Salmo 91:4. Você entendeu agora, irmãos? É comum confundir a fé, o Evangelho que foi revelado, com a fé do crer, que é descansar. Os cristãos que têm fé, ou seja, que crê, acredita, e o cristão que crê na fé no Evangelho que foi manifestado em Cristo. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Gálatas 3, versículo 23. Você está entendendo aqui os paralelos que eu estou fazendo entre as fés? Somente possuindo o Evangelho como escudo, que é o poder de Deus, o cristão destrói os dardos inflamados do maligno. Fé é essa que eu já expliquei há poucos instantes atrás. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos quantos creem em Cristo são participantes da morte de Cristo, ou seja, foram batizados na sua morte. E como morreram com Cristo, também ressurgiram, ou seja, revestiram-se de Cristo. Diz a palavra: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. E após ressurgir, o
cristão está de posse do capacete da salvação, a esperança da glória. Diz a palavra: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. E deve portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se for obreiro, deve manejá-la bem, pois o homem com bom manejo qualifica-se ali como obreiro aprovado, em que não tem do que se envergonhar. O obreiro que não maneja bem a palavra da verdade é uma vergonha. Por isso que diz na palavra: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículos 5. Versículo 15, aliás, perdão. Todas as peças que compõem a armadura de Deus, irmãos, consistem em manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade. Portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo nenhum venhamos nos desviar dela. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu encerro aqui, irmãos, com a palavra do Senhor Jesus. João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Revestir-se no poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revestir-se de toda a armadura de Deus. Se Cristo disse que sem Ele nada podemos fazer, e se Ele não está aqui fisicamente, nós buscamos o Espírito dele. E aí nós somos cheios do Espírito. Encerramos um congresso. Enchei-vos do Espírito. Ficai, porém, em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. E poder? Poder de Deus. Poder de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, o cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é forte para enfrentar a luta. Ele é forte para permanecer de pé, firme, quando o dia mal vem e quando o dia mal termina. Eu quero dizer uma coisa para você neste momento. Você está passando um dia mal? Nada nessa terra dura para sempre. Vai ter fim. Mas quando esse dia mal terminar, como é que você vai estar? Você vai estar firme ou vai estar como algumas pessoas que chegam o dia mal e desvia, abandona a fé, se apostata da fé? Você vê, irmãos, como o estudo que nós fizemos aqui em relação às astúcias minuciosas do diabo, mas também a armadura de Deus quanto aos ataques que vêm contra nossas vidas, tanto quanto os ataques espirituais dos sentimentos, das palavras de maldição, das orações feitas aos demônios, dos trabalhos infrutuosos das trevas, quanto também a luta interior que porventura cada um de nós possa estar travando. E aí, para que nós sejamos vencedores, nós nascemos de novo, entregamos nossa vida a Cristo, confiamos e esperamos nele, e continuamos nos enchendo da palavra, continuamos nos enchendo da sabedoria celestial que o Senhor nos concede pela sua graça e misericórdia, desviando-se do mal, buscando agradar a Deus. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, não tem como dar errado. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de você. Aí sim, você é aquele cristão de Josué capítulo 1, versículo 9. Forte e corajoso, cheio do poder de Deus, com palavras sábias, nunca com violência,
nunca com palavras torpes, nunca com ira, com ódio, nunca com contenda nem divisão, mas sabedoria celestial que está na sua mente e no seu coração. E com a espada da palavra, a espada do Espírito, o escudo da fé, vencemos as lutas espirituais e Deus, com certeza, é glorificado e Deus se agrada de mim e de você. E as bênçãos, elas virão consequentemente, porque diz em Deuteronômio 28, versículo 1, que se obedecerdes, ouvir a voz de Deus e ter cuidado de obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos, as bênçãos correrão atrás de você e você não precisará correr atrás de bênçãos. Você crê nesta palavra? Então, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do poder de Deus na tua vida. E assim, você será um cristão vitorioso. Amém? Espero que tenha um bom proveito esta palavra para a tua vida, assim como está tendo também. E é muito útil para a minha própria vida também. Amém, irmão? Desejo que Deus te abençoe, que te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém? Onde você estiver, se puder, erga sua mão. Eu estou falando assim porque tem gente que dirige ouvindo essa mensagem, tá bom, irmãos? Se puder, erga pelo menos uma mão, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crer diz isso. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se opera Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Ajude o pastor Fábio, ajude a missionária Fátima a compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Peça aos amigos que se inscrevam, irmãos, e deixe lá o seu joinha para que nós possamos chegar aí em outros lugares e alcançar também muitas outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te proteja no poder que é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.